Bom dia, minha gente. Mais uma vez, canal Pensa no Campo com vocês. Já agradecendo a todos vocês. Primeiro a Deus, né, que é o nosso Pai, nosso Criador, e permitiu mais uma vez nós estar aqui hoje, junto com vocês. E hoje eu quero trazer um vídeo homenageando as mamães, né? Lembrança das nossas mamães aí. Já fazendo isso, eu mando um abraço para todas as mamães do nosso Taitinga, né? Nosso Ceará, o Brasil, o mundo. Como sempre de costume, eu falo isso. E já agradecendo também as nossas mamães, que têm seus filhos, que cada dia mais abraçam e amem. E eu quero abraçar aqui a minha irmã Regiane, mamãezinha querida. Deus te abençoe, minha filha. Minha irmã a Neide também, minha irmã. Tem uma bucarada de filho aí, Deus te abençoe, mamãezinha também. Eu disse, a Neide, minha irmã, um abraço para todos vocês, minha filha. Abraço para minha filha, Disse, né? Disse, feliz dia da mãe, minha filha. A Dirinha, rapaz, né? É tanto rir que eu me esqueço, gente. Mas é bom, né? Oi, a Meridiana, mamãe. Diria um abraço, minha filha, para você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe também. Que seja cada dia mais uma boa mãe. Presente o dia a dia dos seus filhos também. Em nome de Jesus. Também para minha esposa, rapaz, né? Irmã Maria, minha filha, um abraço para você. Deus te abençoe. Com essa minarada aí, né? Deus te abençoe. Feliz dia da mãe para você. Também a Débora, né? Débora, um abraço, minha filha. Todo carinho do seu pai aí, o dia da mãe. Deus te abençoe, um abraço bem gostoso do seu pai, né? E cima, nosso Deus. Também para todas as mamães da nossa Pão da Serra, as mamãezinhas queridas da nossa Pão da Serra, né? E também da nossa Caracanga, que é bem vizinho. E um abraço para todos elas. Que Deus abençoe a todos vocês. Né? Um dia da mãe bem abençoado para vocês, bem graciado por Deus. Que seja um dia abençoado na vida de vocês, cada dia mais. E também mandando aqui um abraço também para nossa irmã Deila, lá em Boa Vista, rapaz. Não a gente pode se esquecer. Irmã Deila, Deus te abençoe cada dia mais. Aí na Boa Vista, toda a família. E para todas as mamães da nossa Taitinga, Ceará, Brasil. Vocês compartilhem, se inscrevam, né? Dê seu likezinho, seus comentários. E isso é muito bom para o canal crescer e a gente ter mais anos para a gente ter exposição para fazer um trabalho como esse para vocês. Em nome de Jesus, feliz dia da mãe. Eu lembro muito dos momentos bons que a gente tinha mãe e filho, filho com mãe, né? Que era eu e ela e os outros irmãos. Mas o que mais gostava, assim, de estar com ela, de fazer com ela, era trabalhar mesmo, porque a nossa vida sempre era trabalhar. E a gente ia pescar e vinha para casa, e aquela alegria toda, era aquele movimento. E a saudade que eu tinha dela, né? Quando ela saiu lá de casa, da minha casa, lá de Zangorá, ia vir para casa do meu avô do Pão da Serra, eu vinha só pelo rastro dela. Eu vinha só pelo rastro. E eu tenho saudade, né? Gostava muito de andar com ela. Eu ia para o Maracanaú daqui, de pé, de Taitinga, Maracanaú de pé, para casa do nosso estilo lá, da Lúcia. Lúcia, um abraço, Lúcia, para você, Deus Deus te abençoe. E isso aqui é gratificante, né? O que mais gostava da minha mãe era andar com ela e trabalhar com ela, conviver com ela, ter sempre ao meu lado. Saudade. O que eu mais tenho saudade da minha mãe é quando eu viajava, né, a vez para o trabalho, e eu deixava ela só e lá eu ficava chorando, né, para vir para casa. Apertava aquele coração, quando chegava em casa eu matava a saudade, cheirava, abraçava, e a gente se juntava ali, tudo junto, e a gente estava ao lado dela. Mas a saudade mesmo assim, é porque quando eu ia para o escudo ou para o trabalho, que eu chegava um pouco tarde, ela estava acordada nessa casinha aqui, onde estamos hoje aqui, que é aquela casinha dela. E quando eu chegava em casa, ela dizia assim, meu filho, agora meu filho, ainda não dormia ainda, agora vem chegando. Deixei aqui uma coisinha pro meu filho, um baúzinho, um peixezinho torrado, alguma coisa para você aqui. Não, mãe, mas eu vou jantar. Não, mas eu já deixei preparado para o meu filho. Então eu tenho muita saudade, porque a primeira coisa que eu encontrava era ela. A primeira coisa que eu me encontrei era ela. E eu tenho saudade muito da minha mãe. Desculpe. Dá uma saudade, irmão. Dói. É muito profundo o amor
de uma mãe com um filho, e às vezes a gente não responde isso de um filho para a mãe. Mas eu tenho saudade dela. Não chego de noite, às vezes do culto, e não vejo mais ela, não chego, não ouço mais a voz dela. Filho, poxa, vem agora, meu filho. Não escuto mais isso. Muitos momentos bons, felizes com ela, né, toda a minha vida. É tanto que nunca separei dela assim para nada. Né? Casei e sempre ao lado dela. Quando eu ia, a primeira coisa que eu fazia era a casinha dela, encostada da minha. Mas assim, as lembranças, o mais que não marca, né? Mais feliz, era aquele encontro que a gente tinha, mãe com filho, indiretamente. Né? No momento que a gente ia para a feira, fazia uma feira lá no Taitinga, na feira, na época tinha em Taitinga, e aí a gente chegava, fazia aquela comida gostosa, ela fazia tão ligeira para a gente, e aí a gente comia com satisfeito, e a gente agradecia a Deus. Né? Isso era um momento marcante, feliz que a gente tinha com as nossas mães, que eu tinha com minha mãe, né? Realmente. E isso fica gravado no peito, no coração, e a gente nunca se esquece. Os momentos felizes que a gente tem com a mamãe. A gente ter aquela comunhão, né? Porque nós fomos 8 filhos e 5 morreram, nunca tivemos problema nem com o irmão. Né? Meu pai morreu, fiquei pequeno e ela nos criou. Um momento bacana que a gente teve com a nossa mãe, assim, em termos de ela ajuntar a gente, né? Reunir a família e ter aquele amor, aquele carinho com a gente, aquele chamego com nós. E hoje, esses momentos mais marcantes, a gente se lembra hoje, no Dia da Mãe, porque nós nunca discutimos, nós nunca brigamos, nunca fui mãe para estar discutindo com o filho ou filho com a mãe, não, nunca discutimos, nunca reclamamos de nada da nossa mãe, nunca brigamos, não. Ela dava aquele carãozinho, doía, mas hoje a gente sente, hoje tem como conselho, né? Conselho que nos educou para o dia que hoje nós vivemos, ser um bom filho. Eu tenho esses dias marcantes com minha mãe, foi que nada nos separou, só a morte nos separou. Está com 7 anos que ela partiu, e esse momento é marcante, fica no peito, no nosso coração, e a gente como filho não pode esquecer. Um momento especial que nós tivemos com minha mãe, sempre juntinho, compartilhando junto, tudo que a gente tinha era compartilhando com o outro. E isso foi um momento especial, um momento muito marcante que a gente teve. E, principalmente eu com ela, nossos irmãos com ela, porque nós nunca brigamos uns com os outros, nunca. Ela dava aquele carinhozinho, mas a gente só quer estar pouco mais, ela perguntar, tá com a da mamãe? Não, tá não. E a gente agradecia a Deus, né? Mas esses conselhos são bons. Conselhos de mãe são bons, são ricos, e nos educa. E aí a gente vai crescendo aqui, que a gente aprendeu com da mãe, dos pais. Hoje, esse momento eu tenho falta da minha mãe, muita falta. É tanto que estou aqui hoje lembrando vocês aqui é a casinha dela. Tá com 23 anos que eu construí essa casinha aqui, mais ela aqui. E aqui ela partiu e nós continua a casinha dela. Está com 7 anos que ela partiu. Então são momentos marcantes que a gente tem com a mãe que a gente não pode esquecer. Isso aqui é a lembrança, né? Foi aquela lembrança. Mas acima de tudo, somos que nós guardamos o que é bom da nossa mãezinha no coração. É a única coisa que a gente pode guardar. Né? Foi parte, os pais, a mãe, é a lembrança que a gente tem nossa mãe guardar no coração para que nunca a gente possa esquecer dos momentos felizes que tivemos com minha mãe. O que eu tenho em comum com a nossa mãe, com minha mãezinha, pessoalmente, assim, entre família, mãe e filho, é a nossa aparência, a nossa convivência, né? A nossa vida. E até eu pareço com ela, né? Que é filho, né? Um pouquinho. A gente parece um pouquinho porque é sangue. E o filho traz aquilo que é da mãe, tem com ele. E a gente tem, assim, aprendi com ela muito, compartilhar, né? O amor,
se dedicar às pessoas, ter um carinho para as pessoas, respeitar, receber as pessoas bem em casa. Então foi isso que a gente tem em comum e a gente aprendeu dela, que nos ensinou, né? E isso que um pouquinho que eu tenho, eu agradeço a Deus e a minha mãe, que nos traz, que nos trouxe esse ensinamento para todos nós. Amar, né? E por isso que eu pelejo, luto para ser um bom pai. Eu não sou um bom pai não, mas um pouquinho eu pelejo para ser um bom pai porque eu aprendi dela. Conselho que eu posso dar assim para mãe e filho é que as mamães do nosso Brasil, do mundo, abracem mais os seus filhos. Eles precisam muito dos carinhos de vocês, das mamães. Precisam muito. Porque o abraço de mãe não é como um abraço de fora, é sempre aquele abraço, mesmo a mãe castigando, açoitando, mas um abraço bom. E o filho sempre vai ter isso com respeito pela sua mãe. Então o amor de mãe é grande, muito grande. Né? Então eu aconselho para a mamãe amar os seus filhos. Porque de primeiro a gente, até mudando aqui um pouco, gente, as mamães, quando as criancinhas nasciam, elas botavam na rede e balançavam, né, e cantavam. Hoje a gente não vê mais isso, as mamães com aquele carinho, aquele chamego com os seus filhos, né? Pega, arrasta, vai para um canto, isso não é bom, mas é o dia de vocês hoje, mamãe. Hoje é o dia das mamães. Deus abençoe vocês, abraça os filhos de vocês, ame mais, se esforce mais, busque mais, ore ao Senhor para que Deus possa abençoar. E o conselho para os filhos, para suas mães. Oh, meus filhos, oh, minha juventude jovem. Hoje os jovens estão perdendo o carinho com suas mães, estão perdendo o amor. Aqueles dias especiais que nem hoje, muitos querem abraçar os seus filhos, abraçar a sua mãe, né? E não pode mais porque não vê. Então, se vocês abraçam a mãe de vocês, chegue lá, hoje é o dia da mãe, vai lá, abraça, nem precisa levar presente, nada não, gente, não precisa. O carinho de vocês, o amor de vocês, o abraço de vocês, chega lá, abraçar a mamãe, mamãe, feliz dia da mãe, eu te amo. Isso já preenche o coração da mamãe. E ela chora de alegria porque o filho chega ali, abraça com carinho, com aquele amor, e põe nos braços, né? Porque quantas vezes as nossas mães não botaram nos nossos braços, calentaram. Então agora é a vez que nós somos filhos e chegar lá na mãe, na casa da mamãe, e dizer, mamãe, eu te amo. Feliz dia da mãe. Feliz dia da mamãe, eu te amo e nunca vou me esquecer, só está guardado no coração. Então se isso é bom para vocês, juventude, jovens, filhos, faça isso com sua mamãe enquanto é tempo. Porque um dia será muito tarde, vocês vão procurar e não encontram mais. Né? Um dia vocês vão ver só a lembrança, tem saudade. No sítio, na fazenda, ou lá naquela casinha de palha, no interior, vocês vão ter saudade dela. E chega lá, vê só o lugarzinho onde era a casinha de vocês. Não pode ver, mas é a mãezinha. Porque aquela mãezinha é como uma rosa, é como uma flor que a gente tem no jardim. Né? E quem alimenta ela são o amor dos filhos. Quem põe ela forte é o amor dos filhos. Se vocês não abraçarem a mamãe de vocês, a mamãe de vocês vão perdendo as forças, vão ficando um pouco tristes, abatidas. E até muitas vezes muito triste com vocês, na verdade, com a gente, né? Somos filhos, me coloco eu. Mas eu aconselho todos os filhos a abraçar sua mamãe enquanto é tempo. Porque hoje está com você hoje, amanhã será tarde demais, amanhã não tem mais oportunidade de você chegar lá e abraçar, ou chamar a mamãe. Então eu aconselho todos vocês, rapaziada, meninas, nosso Ceará, nosso Brasil do mundo, que vocês vá lá, ame e abrace a sua mamãe enquanto é tempo. E até eu aconselhando vocês aqui, isso é para mim, porque eu me lembro muito bem, em 77 para 88, eu arrumei um trabalho para viajar e falei com ela, mãe, eu estou indo viajar, e ela procurou muito para mim não ir essa viagem. E eu fui, desobedeci a minha mãe, eu fui. Né? Mas na saída que eu fui saindo de casa, nós moramos na casinha de palha, quando eu fui saindo, eu olhei para ela e vi as lágrimas caindo. Né? Os seus olhinhos
caindo, isso me machucou muito. Mas como jovem, não recebendo muitos conselhos dos filhos, eu fui à viagem. E foi uma viagem de sofrimento. Lá só me lembrava da minha mãe. Só me lembrava da minha mãe. Passei 2 dias de sofrimento lá nessa viagem, que não vou contar aqui, mas foi um sofrimento grande que eu passei porque eu desobedeci a minha mãe. Então, assim, quando a gente obedece nossas mães, não faz aquilo que nossas mães querem, a gente paga um preço caro. Foi isso que eu aprendi como filho, né? Perdendo, não respeitando, não recebendo o conselho da minha mãe. E até nesses momentos, eu ouvi uma música que ela falava assim, eu vou só dar um trechozinho aqui para vocês. Ela dizia assim: mãe, eu me lembro quando eu parti, vi dos teus olhos 2 lágrimas cair, mãe, a saudade apertar, mãe, eu aqui estarei. Essa música, ela tocou muito porque eu paguei o preçozinho caro com ela, né? Porque eu já obedeci minha mãe. Mas depois voltei, 2 dias de sofrimento, voltei e vivi até agora, 7 anos depois, agora, né? Que depois que minha mãe morreu, foi só que separou. Eu dela e dela de mim foi a morte. Mas eu sei que um dia eu vou me encontrar com ela no céu, em nome de Jesus. Então, já agradecendo a todos vocês, né, que estão acompanhando esse vídeo, que estão acompanhando pelo canal Bênção do Campo. Gente, por favor, eu peço por favor, vocês amem seus filhos. Filho, ame a sua mãe, enquanto é tempo. Abraça enquanto é tempo.